Rai, 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 rai,
Capítulo 4, Israel e as Nações. Do livro Caminho de Deus, de Moshe Chaim Luzzatto. Eu sou o professor Vitor Tom Minervo, Moré Haim Yaakov Yitzhak, capacitado pela Sornut, agência judaica, desde o ano 2000. E formado em filosofia judaica pela Universidade de Bar-Ilan de Israel, desde 2013. Capítulo 4, Israel e as Nações. Um dos conceitos mais profundos da providência de Deus diz respeito a Israel e às outras nações. Em relação às suas características humanas básicas, as duas parecem exatamente semelhantes. No entanto, do ponto de vista da Torá, as duas são completamente diferentes e são tratadas como se pertencessem a espécies totalmente diferentes. Agora vamos aprofundar esse conceito, explicando a maneira pela qual as duas são semelhantes, bem como as suas diferenças. Antes de ter pecado, Adão estava em um nível muito mais alto que o do homem contemporâneo, como vimos antes. 136. Vamos voltar. 136. 136. Pecado original, página 41. Página 41, olha lá. Meia. Quando Adão foi formado, estava 42. 6, parágrafo 6. Quando Adão foi formado, estava precisamente no estado que mencionamos até agora, composto de dois opostos iguais, o corpo e a alma. Seu meio ambiente continha o bem e o mal, e ele estava equilibrado entre os dois, para escolher o que quisesse. O mais conveniente teria sido que ele escolhesse o bem. Caso o tivesse feito, sua alma teria superado seu corpo e o espiritual teria dominado o físico. Então ele teria atingido a perfeição imediatamente e ela teria permanecido com ele para sempre. Continuando, capítulo 4, Israel e as Nações, página 95 agora. Parágrafo 2. Antes de ter pecado, Adão estava em um nível muito mais alto que o do homem contemporâneo, como vimos antes, 136. Naquela condição, o homem se encontrava em um nível muito elevado, apto para um grau altíssimo de excelência eterna. Caso não tivesse pecado, ele teria simplesmente sido capaz de se elevar e aperfeiçoar, passo a passo. Ele teria, então, dado à luz gerações futuras, permanecendo naquele estado de excelência. O seu número teria sido determinado com exatidão pela sabedoria de Deus, dependendo da forma pela qual aqueles que desfrutariam seu bem seriam melhores. Isto é, Adão seria perfeito, Deus determinaria
exatamente quantos filhos e gerações teria, e essas gerações desfrutariam do bem divino, cada qual de acordo com o necessário para seu próprio aperfeiçoamento. Deus também tinha determinado e decretado que todas aquelas gerações que teriam nascido de Adão deveriam existir em vários níveis determinados. Algumas gerações teriam sido principais e secundárias, as mais importantes e as menos importantes, derivadas das importantes, como galhos derivam de raízes. Gerações posteriores teriam derivado das primeiras e teriam tido com elas características em comum, como os galhos que brotam de uma árvore. No entanto, o número de árvores e ramos foi determinado desde o começo com a maior precisão possível. Ao pecar, Adão decaiu de seu alto nível original e provocou por si mesmo um alto grau de escuridão e insensibilidade, como examinamos em capítulos anteriores. A humanidade em geral também desceu de sua altura original, ficando em um nível de degradação em que não era digna, em absoluto, do alto grau eterno de excelência que lhe fora originalmente destinado. Assim, o ser humano pôde alcançar apenas um nível muito mais baixo, e foi naquele estado que os filhos nasceram para o mundo. Portanto, todos eles nasceram nesse estado degradado. Não obstante, até mesmo na época de sua decadência, o aspecto de elevação que existia no homem, em consequência de sua verdadeira raiz, não foi completamente extinto. Então, Adão não foi totalmente derrotado, podendo ainda voltar a um nível mais alto. No entanto, agora ele estaria funcionando com uma desvantagem importante, uma vez que estava de fato num plano inferior que tinha apenas o aspecto potencial do nível mais alto. Deus concedeu aos descendentes de Adão uma livre escolha naquela época para que se fortalecessem e lutassem para ascender daquele estado inferior e atingissem novamente o nível mais alto. Porém, a sabedoria suprema determinou a duração do lapso de tempo mais adequado para tal esforço. Em função disto, estipulou um limite de tempo para aquelas gerações. Dessa maneira, isso se parece muito com o limite de tempo concedido a cada indivíduo. Todo indivíduo tem um tempo de vida limitado, e é durante esse período de tempo que ele precisa alcançar tanto a perfeição quanto seu nível na comunidade do mundo futuro, como vimos antes. O motivo em ambos os casos é que tudo que implica um esforço deve ficar limitado pelo tempo. A sabedoria suprema julgou conveniente que esse esforço fosse dividido num período para as raízes e outro para os galhos. Assim, o esforço original seria o das raízes, enquanto que o que viesse mais tarde incluiria os galhos. Inicialmente, a raça humana teve uma oportunidade de atingir novamente seu estado original e corrigir o dano espiritual que tinha sido feito. O procedimento correto teria sido que as raízes e cabeças dos descendentes de Adão se elevassem primeiro ao nível retificado. Uma vez conseguido isto, tanto as raízes quanto os galhos permaneceriam nesse estado para sempre, porque os galhos sempre seguem as raízes. No entanto, o tempo disponível para que as gerações funcionassem como raízes era limitado. Durante esse período, o portão ficou aberto e existiu oportunidade para que cada indivíduo se preparasse corretamente para tornar-se permanentemente uma raiz boa e digna. Então, ele estaria preparado para um alto grau de excelência, adequada para o homem em seu estado original, melhor que para o homem em seu estado degradado.
entendendo? Uma vez que esse indivíduo se aperfeiçoaria ele mesmo em raiz, ele obteria isso para seus descendentes merecedores, bem como para si mesmo. Todos eles iriam receber o que ele tivesse conseguido, e assim todos eles iriam ter a capacidade de permanecer no nível e estado atingidos por ele, em sua qualidade de raiz deles todos. O período durante o qual isso foi possível estendeu-se desde os tempos de Adão até a geração da separação, quando a Torre de Babel foi erguida. Durante esse período, nunca cessaram de existir algumas pessoas íntegras que pregaram a verdade para as multidões, alertando sobre a necessidade de se corrigirem. Entre elas estavam indivíduos como, por exemplo, Hanó, Metusela, Shem e Eber. No entanto, a medida do homem foi preenchida na geração da separação. Foi então que o atributo de justiça de Deus decretou que o tempo em que os homens poderiam ser considerados raízes estava no fim. Até essa época, as coisas poderiam tornar-se uma parte permanente dessas raízes, dependendo do que tivesse acontecido previamente. Com a geração da separação, esse período chegou ao seu término. Então Deus investigou minuciosamente toda a humanidade, percebendo os níveis que deveriam ser transformados em permanentes nos membros daquela geração de acordo com seus atos. Depois, essas coisas tornaram-se parte permanente de sua natureza, em seu aspecto de raízes. Portanto, decretou-se que cada uma delas deveria dar vida a futuras gerações, todas elas possuindo as qualidades consideradas como adequadas para o ancestral de sua raiz. Os descendentes de cada um desses indivíduos foram então divididos em agrupações permanentes, cada uma com suas características e seus limites próprios. Foram destinados a serem os pais de futuras gerações que haveriam de herdar essas características, exatamente como membros de qualquer espécie particular herdam as características dos seus antepassados. Conforme o julgamento supremo, aconteceu que nenhum deles mereceu elevar-se acima do nível degradado onde Adão e seus filhos tinham caído, em consequência do seu pecado. Nenhum deles tinha se elevado acima deles. No entanto, houve uma exceção, que foi Abraão. Ele tinha conseguido elevar-se em consequência dos seus feitos, foi escolhido por Deus. Portanto, Abraão foi transformado definitivamente numa árvore superior, excelente, equivalente ao nível mais alto do ser humano. Providenciou-se também que ele fosse capaz de produzir galhos, de ser o pai de uma nação que possuísse as suas características. Então o mundo foi dividido em 70 nações, cada uma com seu próprio lugar específico dentro do esquema geral. Contudo, todas elas permaneceram no nível do ser humano em seu estado degradado, enquanto que somente Israel estava em seu estado elevado. Após isso, foi fechado o portão sobre a era das raízes. A partir de então, as coisas iriam ser dirigidas, efetuadas sobre os indivíduos na qualidade de galhos, cada uma de acordo com a sua natureza. Apesar de que aparentemente o homem era na sua origem o mesmo de hoje, na realidade há uma grande diferença. Antes da geração da separação, o homem existia na era das raízes e era tratado correspondentemente. Quando esse período terminou, as coisas foram julgadas e feitas permanentes. E uma nova era começou. Essa é a era dos galhos, que ainda perdura. O grande amor e bondade de Deus decretaram que os galhos de outras nações ainda tivessem uma oportunidade
caso assim o desejassem. Elas conservariam a livre escolha para desprender-se de suas próprias raízes e, mediante seus próprios atos, incluir-se entre os galhos da família de Abraão. Foi isso que Deus explicou quando ele disse a Abraão, Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Todas as famílias da terra serão benditas através de ti. Assim, Abraão foi feito o pai de todos os convertidos. No entanto, isso exigiria esforços por parte dos indivíduos afetados. Sem esse esforço, eles iriam permanecer amarrados às suas próprias raízes, perdendo suas características naturais. Também é necessário perceber que cada árvore individual também está dividida, de maneira muito similar àquela pela qual os descendentes de Adão foram divididos em árvores, raízes e galhos. Assim, os galhos primários podem ser distinguidos em cada árvore individual, e esses galhos serão diferenciados para produzirem seus membros particulares. A árvore de Abraão era composta de 600.000 galhos principais, almas matrizes, 600.000. Eram os indivíduos que saíram do Egito, e foram eles que receberam a Torá, e para eles foi dividido Israel, para os filhos deles. Né? Foi para eles. Eles morreram durante 40 anos de deserto. Foram os filhos que herdaram a terra de Israel. Todo judeu nascido subsequentemente é considerado como sendo elemento e descendente de um desses galhos primários. Foi a esses 600.000 judeus originais que a Torá foi entregue. Quando isso aconteceu, disseram que a árvore tinha atingido a maturidade. Naquela época, Deus também concedeu às nações sua última oportunidade. Em sua compaixão, ele tinha suspenso o seu juízo final até o tempo em que a Torá foi dada com a revelação no Monte Sinai. Depois, ele ofereceu a Torá a todas as nações, dando-lhes a oportunidade de aceitá-la. Caso uma nação tivesse, então, aceito a Torá, ela teria se elevado do seu estado inferior. O fato é que nenhuma delas desejou a Torá, e, consequentemente, o seu julgamento foi selado completamente. O portão ficou permanentemente fechado, para nunca mais ser aberto. Contudo, era ainda possível a qualquer indivíduo converter-se ao judaísmo. Deste modo, ele ainda poderia incluir-se na árvore de Abraão através de seu próprio livre-arbítrio. Porém, o decreto não estipulava que as outras nações tivessem de ser destruídas. Ele significava apenas que elas deveriam permanecer no nível inferior que já examinamos. Esse estado inferior nunca teria sido destinado ao homem, caso Adão não tivesse pecado. Ele somente começou a existir fundamentalmente por causa de seu pecado. Essas nações ainda conservam o aspecto humano, por mais maculado que ele esteja, e Deus, maculado quer dizer manchado, né? Deus desejou que elas tivessem pelo menos uma contrapartida, o qual era realmente adequado para a humanidade inteira. Assim, concedeu-lhes uma alma divina, Neshama, de certa maneira parecida à do judeu, apesar de estar num nível muito mais baixo. Também receberam os mandamentos, mediante os quais poderiam atingir vantagens materiais e espirituais adequadas à sua natureza.
Esses são os 7 mandamentos universais dados aos filhos de Noé. Tudo isso tinha organizado desde o começo da criação, preparado para a contingência de que o homem fosse pecar. Esse aspecto é como as outras coisas perniciosas e as punições. Também foram criadas condicionalmente, como ensinam os sábios. No entanto, no mundo vindouro não haverá nenhuma nação a não ser Israel. As almas dos gentios e justos terão permissão de existir no mundo futuro, porém apenas como acréscimo e acessório de Israel. Portanto, serão secundários aos judeus, da mesma maneira que a vestimenta é secundária à pessoa que a veste. Tudo aquilo que eles atingirem do bem derradeiro terá de ser atingido desta maneira, uma vez que, em virtude de sua natureza, eles não podem receber mais. Entendeu? Nenhuma dúvida? Quando o mundo foi dividido em 70 nações, Deus nomeou 70 anjos diretores como oficiais, sarim, encarregados dessas nações para vigiá-las e proporcionar-lhes tudo o necessário. Então, Deus somente supervisiona essas nações de uma maneira geral. É cada um dos anjos diretores quem cuida dos detalhes, através do poder que Deus lhe concedeu para esta finalidade. Então, Deus disse a Israel, Amós, capítulo 3, versículo 2: somente a ti tenho conhecido entre todas as famílias da terra. Isso, no entanto, não significa que os detalhes sejam ocultados do conhecimento de Deus. Isso não poderia ser verdade, pois tudo em toda a criação é percebido por Deus e revelado a Ele. O que significa é que Deus não supervisiona nem influencia diretamente os seus detalhes. Esclareceremos essa questão melhor numa das sessões a seguir. Assim, Deus fez a retificação e elevação de toda a criação dependerem totalmente dos judeus. Na medida em que isso pode ser expresso, podemos dizer, então, que ele submeteu a sua providência a eles. Através dos seus atos, eles podem fazer com que sua luz brilhe e exerça influência, ou, pelo contrário, reprimi-la e escondê-la. Por outro lado, os atos das outras nações nada acrescentam nem subtraem do estado da criação, nem fazem com que Deus ele mesmo se revele ou se retire. Tudo que podem fazer é realizar seus próprios ganhos ou perdas, e fortalecer ou enfraquecer seu próprio anjo diretor. Né? Apesar de que Deus ele mesmo não se envolver diretamente nos detalhes da direção das nações, é possível que ele exerça sua providência sobre elas, quando se fizer necessário, pelo bem de Israel. Talvez isso aconteça por causa de um único judeu ou por numerosos judeus. Contudo, este caso corresponde à categoria dos meios discutida no capítulo anterior. Até a próxima, amigos e amigas, alunos e alunas. Um forte abraço.